Mulheres de hoje, a gente vai compartilhar com vocês o trabalho do Núcleo Igualdade Social, uma organização da sociedade civil que trabalha com pacientes em tratamento de câncer e também com grupos de convívio intergeracional. E quem vai explicar para a gente como funciona esse trabalho é a Maria Tavares, que é assistente social aqui do Núcleo e nos recebeu no dia de hoje. Muito obrigada, Maria, por nos receber aqui no Núcleo. É uma honra. Eu queria que você começasse explicando a história, como é que surgiu o Núcleo, de quem foi essa ideia, né? Ok, o Núcleo ele nasceu em 2018, foi uma idealização de 3 amigos, né? Eles tinham essa vontade de construir algo que contribuísse para a sociedade que a gente vive, voltado para a cidadania. Um desses amigos, ele teve uma história de câncer na família e isso somou. Então, a partir daí, nasce essa ideia de fazer algo voltado para as pessoas que passam por esse processo da descoberta, do diagnóstico do câncer, né? Do tratamento em si. E aí nasce o Núcleo. E eles eram da área da saúde? Como é que foi? Ou não? Foi realmente uma inspiração a partir da experiência, Exatamente. Né? Eles não eram da área da saúde. A partir das experiências mesmo de vida, né? E dessa vontade coletiva de fazer algo que construísse, que somasse e fizesse diferença na vida das pessoas que precisam. Porque o diagnóstico, ele é um processo, né? O diagnóstico é o começo de um grande processo, né, Maria? E esse acompanhamento faz toda a diferença, né? Porque às vezes a pessoa não sabe para onde ir, o que fazer, né? Tanto que quem encaminha os pacientes para cá são os próprios órgãos de saúde de Campinas? A gente tem a demanda espontânea, né? Que são pessoas que já conhecem o trabalho que o Núcleo realiza. E temos também acesso a alguns hospitais públicos, nutricionista de equipes oncológicas, às vezes o próprio serviço social. Muitas vezes a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade social, ela tem dificuldade monetária de ter acesso a uma suplementação alimentar, a uma dieta enteral, no caso de pacientes que precisam usar sonda para se alimentarem, a ter um acompanhamento mais sistemático, psicológico ou fisioterapêutico. Então o Núcleo ele vem para propiciar, para facilitar o acesso das pessoas, né, que precisam desses atendimentos, mas tem a dificuldade de chegar a eles, porque a gente sabe que o SUS ele tem essa linha de entrega, né, de atendimento, mas tem também a questão da morosidade, das filas de espera, então isso acaba dificultando o tratamento da pessoa. E a ideia do Núcleo é facilitar, fazer com que isso aconteça o mais rapidamente possível para a pessoa. Então essas pessoas encontram aqui a suplementação. Quer explicar um pouquinho para a gente os serviços nessa questão do acompanhamento oncológico? Claro. As pessoas normalmente que estão fazendo o tratamento oncológico, que passam pela equipe, elas precisam, é bem comum que elas percam peso ou não mantenham o peso que estão acostumadas. Quando acontece isso, do baixo peso, elas precisam de suplementação alimentar ou aporte calórico, né, como conhecemos. Alguns têm a dificuldade de fazer alimentação via oral, a equipe oncológica, o médico, ele entra com uma alimentação via sonda. Muitos deles, quando estão nessa fase de dieta enteral, a única fonte de alimentação é através da sonda e da dieta enteral. E esse é um alimento muito caro. Fazendo um cálculo por baixo, a pessoa que precisa de 1 litro dessa dieta enteral por dia, ela vai gastar ali cerca de, hoje, entre 800 e R$1.000. Como aqui as pessoas que a gente atende são pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas oriundas de programas de transferência de renda, quase sempre a família não comporta esse gasto, né? E então o Núcleo ele entra com esse atendimento. Esse atendimento ele também é aliado ao atendimento nutricional. A nutricionista do Núcleo ela faz uma ponte, uma avaliação com o encaminhamento que vem dos hospitais, que a nutricionista da equipe oncológica prescreve para esse paciente. Também, se for o caso, suplementação alimentar também é a mesma coisa. Além do atendimento de nutrição, da nutricionista, a gente tem também o atendimento psicológico, que ele é tanto para o usuário que precisa, quanto também para o familiar. Muitas vezes, aquele paciente que está fazendo uso de sonda, ele, se tiver acamado, ele não consegue chegar até o Núcleo,
mas o psicólogo ele pode fazer um atendimento para o familiar, que quase sempre é um cuidador. O fisioterapeuta também, ele faz esse mesmo atendimento, tipo de atendimento, ele atende o usuário, mas se for um usuário que está acamado e quem cuida é um familiar, ele atende o familiar, porque quase sempre o cuidador, ele tem problemas de dores, né? Porque é aquela pessoa que levanta o paciente, que tem os cuidados básicos ali do dia a dia, então também precisa dessa atenção. E o quanto ao atendimento no serviço social, é a porta de entrada aqui no núcleo. A gente faz um cadastro, uma avaliação, para ter certeza de que o que é conseguido mediante doação de contribuinte chegue na pessoa certa, na pessoa que realmente precisa do alimento, do atendimento, enfim, do que a nossa equipe pode fornecer. E tem também as cestas básicas para os pacientes, para as famílias que ainda... Sim, tem a cesta básica, tem a fralda geriátrica. A cesta básica, ela entra naquele caso de quando o usuário que chega até nós, às vezes ele não está precisando do suplemento ou da dieta integral, mas é um usuário que depois de diagnosticado, se ele não tiver empregado ou ainda não teve acesso ao seu benefício de prestação continuada, se ele tiver com perfil, e tiver precisando do alimento, a gente faz também essa triagem e dispensa cesta básica e fralda geriátrica, se for o caso também. E hoje são quantas famílias ou pacientes, né, que usufruem desse serviço aqui do núcleo? Nós alcançamos a marca agora, a semana passada, de 139 famílias atendidas, só do prevenção e apoio a pessoas com câncer, e mais 24 famílias atendidas no serviço de convivência. Hoje a gente tem cerca de 70 usuários ativos que fazem uso de algum serviço que o núcleo oferece. Então, já aproveitando o gancho, explica para a gente também esse novo serviço, né, que é o serviço de convivência. Por que ele entrou na agenda do núcleo? Sim. O núcleo ele vem desde o ano retrasado buscando a parceria, se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é uma das vertentes que está preconizada na resolução 003/2015 e precisávamos reforçar esse tipo de atendimento aqui. O núcleo ele tem a questão do atendimento pautado na segurança alimentar, né? E o serviço de convivência, embora ele já acontecesse de uma certa maneira, porque a gente tem sistematicamente as oficinas e as palestras socioeducativas, as campanhas de prevenção, a gente precisava dar um passo além para se adequar ao que preconiza o Conselho Municipal de Assistência Social. Como após um estudo, um diagnóstico, verificamos que essa região do Botafogo ela tem um número maior de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos, e a gente também atende muitas pessoas, embora o serviço do núcleo ele seja para todas as faixas etárias, a gente percebeu que o nosso maior público-alvo em se tratando de prevenção e apoio a pessoas com câncer são pessoas já mais maduras ou pessoas idosas acima de 60 anos. Então resolvemos assim buscar dentro do serviço de convivência, dentro do centro de convivência intergeracional, esse público-alvo, ofertar algum serviço para esse público-alvo acima de 60 anos, e assim a gente conseguiu também trazer para esse público pessoas ou familiares dos que estão vivendo e convivendo com câncer, que podem participar também. Então hoje é aberto tanto para um quanto para outro. Quem vem para o atendimento do câncer também consegue participar do intergeracional? Sim, no caso dos usuários, dos pacientes que estão em tratamento de câncer, esses que conseguem participar do serviço de convivência são os que já estão numa fase mais branda, né? Que entraram em remissão ou que o tratamento não é tão pesado, né? Então, esses que têm mais condição e quer estar em contato, quer ter essa convivência, a gente abre também as inscrições. Tanto que nesse grupo que nós temos agora, que acontece de terça, quarta e sexta-feira, nós temos aí dentro do grupo algumas pessoas que estão em tratamento de câncer, mas que faz bem para elas estarem inseridas nesse outro grupo, que é o serviço de convivência, para participar das atividades, né, que a gente tem, como a aula de coral, de canto, as oficinas de cunho artesanal, rodas de conversa, que são muito ricas, e também a oficina de pilates. E são semanais as atividades? São semanais. Nós temos atendimento de prevenção e apoio a pessoas com câncer
toda segunda e quinta-feira. Nas segundas e quintas-feiras a gente tem aqui a presença do psicólogo, da nutricionista e do fisioterapeuta, né? São horários agendados. Uma coisa que eu acho que é muito interessante falar, que com esses horários agendados a gente consegue fazer com que cada um seja atendido num tempo e permanência própria. Isso evita que eles fiquem muito tempo esperando, sala de espera lotada. Então eu acho que isso é muito interessante e agrega para eles, né? Isso para quem está em tratamento. Exatamente, para quem está em tratamento. Porque nós percebemos que quando você está em tratamento e você precisa esperar para passar com algum profissional, um médico, quanto menos tempo de espera você tem na recepção, melhor para, né? Mais humanizado, né? Sim, mais humanizado. Com relação ao serviço de convivência, nós temos atividades de terça-feira. Temos um voluntário, ele é um produtor musical, ele dá aula de canto coral. Na quarta-feira a gente tem uma voluntária também, ela dá aula das oficinas de cunho artesanal, crochê, macramê. Tem o educador social que nesse dia, junto com ela, constrói a oficina de memórias, que elas amam. Tem algumas senhoras que amam esse espaço. E às sextas-feiras, junto com a roda de conversa que é construída pelo educador social, nós temos aí uma fisioterapeuta que também é voluntária nesse momento, que dá o Pilates. Que legal. E você tem um feedback, assim, acho que você também acaba convivendo muito com eles. A primeira pessoa que você se encontra aqui dentro é você, né, Maria? Como é que é esse contato? Você tem um feedback, um retorno dessa experiência dos usuários aqui dos serviços do núcleo? Sim, é interessante, a leitura que eu faço é uma leitura bem particularizada. Se a gente for falar das pessoas que estão em tratamento contra o câncer, são pessoas que chegam fragilizadas aqui, né? Não temos ninguém na nossa lista que, por exemplo, você vai falar que tenha um convênio médico. São todas pessoas que realmente estão em situação mesmo de vulnerabilidade social, que dependem de programas de transferência de renda, enfim. Então, quando elas chegam que encontram esse atendimento humanizado aqui no núcleo, eu fico muito satisfeita, feliz de saber que eu estou contribuindo também, que o núcleo contribui, que a gente faz algo que mude, né? Que viabilize um projeto de vida melhor para eles, né? Talvez o projeto não seja a fala correta, mas uma qualidade de vida melhor. Um atendimento personalizado, sim, né? Sim, E já tem gente que está há um tempinho aqui com vocês? Nós temos, normalmente, as pessoas que estão em tratamento contra o câncer, a gente acompanha desde a fase em que é diagnosticada, que tem conhecimento, que chega ao núcleo. Alguns não chegam no comecinho, mas tem uma história aí que é encaminhamentos, né? Então eles chegam, às vezes eles já estão num processo da doença, mas a gente costuma acompanhar tanto no início, quando está ali nas sessões de químio, de radioterapia, quanto depois também, os acompanhamentos que eles fazem depois trimestralmente, semestralmente. Alguns das pessoas que passam por aqui já têm algum tempo, estão em fase de remissão, e isso nos dá uma força, né, para continuar e fazer cada dia melhor o que a gente faz. Sim, com certeza. E para quem está passando, por exemplo, pelo tratamento, existe um canal aberto, por exemplo, para tirar uma dúvida com a nutricionista? Porque isso acontece bastante, né? Esses picos altos e baixos, os efeitos colaterais. Existe essa possibilidade para quem está aqui em tratamento? Existe, sim. Eu posso falar os telefones? Sim. Posso? O primeiro canal pode ser o telefone fixo, né? Que ele é 019 33265879. Tem também o WhatsApp direto do Serviço Social, que é o 019 98315 4604. E tem também as redes sociais. O Instagram é o @igualdade social e o site www.igualdadesocial.org. Esses serviços são só para quem já está aqui dentro ou para quem tem uma dúvida e quer saber se tem os requisitos para fazer parte? Pode sim, para tirar dúvidas também. Dúvidas, orientações, ele é aberto a todos. Vocês fazem esse trabalho de conscientização, de prevenção também? Sim, sim. Nós temos campanhas, né, educativas preventivas no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Estamos sempre procurando fazer essa conscientização, tanto para quem já faz parte, né,
daqui do núcleo, mas também para familiares, amigos, divulgamos em redes, né, colocamos convites, procuramos fazer isso pelo menos a cada 3, 4 meses. Ah, legal. E eu vi que vocês funcionam à base de doação por enquanto. É isso? Sim, como por é que enquanto. funciona? Os canais para doação? Vocês fazem eventos? Como é que é? Nós temos uma empresa, né? É uma empresa que apoia a gente, é terceirizada, é um serviço de telemarketing. Esse serviço ele funciona através de busca, né? Busca ativa de contribuição. É através dessa contribuição do que é arrecadado mediante as doações que é possível para a gente comprar os suplementos, as dietas integrais, cestas básicas, fraldas geriátricas para alguns casos, né, que são necessários. Hoje, o núcleo no início, ele tinha tanto a nutricionista quanto o fisioterapeuta como voluntários. Eles ficaram um bom tempo trabalhando no núcleo como voluntários. Hoje a gente consegue, né, o núcleo consegue pagar as horas que eles ficam aqui, tanto na segunda-feira quanto na quinta-feira. O pessoal que participa do serviço de convivência, o fisioterapeuta que dá o pilates, o produtor musical que ensina o canto, eles são voluntários no momento. Mas a nossa esperança é que num futuro próximo a gente consiga mudar esse panorama. Sim, e os profissionais que já fazem parte, eles estão desde o início? Eles estão. A nutricionista, o fisioterapeuta, eles estão desde o início. O psicólogo ele veio pouco tempo depois. Eu faço parte da equipe há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Agora, o serviço de convivência, embora tenha começado em outubro do ano passado, eles estão desde o início com a gente. Desde o início. E nessa estrutura, tem como crescer tanto para receber novos voluntários quanto para receber novos usuários? No momento, sim, mas no futuro próximo nós cremos que precisaremos de um espaço maior, uma estrutura maior para conseguir acolher tanto quanto a gente gostaria. Porque o mecanismo já está formado, né? Sim. Agora é só ir agregando, né? Sim, isso mesmo. Então tem espaço para pessoas que gostariam de se voluntariar, que estão assistindo, que querem ajudar de alguma forma? Com certeza, com certeza. E os canais são esses mencionados anteriormente. E também para doação são esses canais? Também. Certo. E aí, com o tempo, vocês pretendem então pleitear esse apoio municipal, né? Sim, sim, precisamos, é necessário. Hoje, esse grupo de convivência intergeracional aqui no Botafogo, né? Ele funciona, é uma única célula ou existem mais turmas? É um único grupo hoje, nós temos um grupo aí de 24 pessoas que frequentam essas oficinas, mas a ideia é crescer e formar outros grupos também, a partir desses. Aqui é só o começo, então? Só o começo. Bom, então tem espaço para crescer, o que começou lá atrás com os 3 amigos, né? Quer falar o nome deles para a gente saber? Sim, claro, claro. São Adriano, Elton e Rose. Esses foram os 3 pioneiros, então. 3 pioneiros, sócios fundadores. Isso que é uma amizade que frutificou, né? Muito, muito. É muito lindo de ver. Então, se você tem uma vontade de contribuir, seja como voluntário, com doações, é só então acompanhar os canais que a gente vai colocar aqui de novo e acompanhar o trabalho, né, pelas redes sociais e tudo mais, né? Muito obrigada mais uma vez, Maria. Se você quiser, então, contribuir sendo um voluntário, fazendo uma doação, entre em contato pelas redes sociais que a Maria compartilhou aqui com a gente e faça a sua parte. A gente fica agora com uma roda de conversa que a gente acompanhou mais cedo sobre o tema do meio ambiente, com o pessoal do grupo de convivência intergeracional e também com uma aula de Pilates, que é um dos serviços oferecidos aqui pelo Núcleo de Igualdade Social. As rodas de conversa para o Serviço de Convivência Intergeracional são oferecidas tanto para a população com mais de 60 anos, quanto para os usuários em tratamento oncológico. Em todas elas, a escutatória e a troca de experiências se revelam curativas. É libertador, tanto para nós técnicos, né? Eu enquanto educadora social, quanto para a minha colega assistente social, de grande valia, porque nós fazemos circular a palavra.
todos vão trazendo suas experiências, suas ideias, e inclusive as rodas são pensadas de acordo com a necessidade do grupo. Os temas, as brincadeiras, olhando cada qual as suas especificidades na questão de mobilidade, ou até mesmo de consciência mesmo de si. A exemplo das culturas ancestrais, as conversas em círculo são ideais para a partilha. Uma grande potência que a gente tem visto é essa coisa do grupo. E a roda propicia isso. Os pacientes oncológicos têm a oportunidade de passar também por terapia individual. O atendimento individual, ele se faz para a família, inclusive. Quando o paciente está acamado ou não quer, por conta de situações de não aceitação da doença, a gente acolhe a família. E é imprescindível, porque é um espaço seguro, onde eles podem falar sobre seus sentimentos, sobre fantasias e esclarecimentos, inclusive, de todo o processo, desde o diagnóstico até o ponto final, que seria ou o óbito ou também a cura. O impacto da doença no físico e no emocional demanda também de acompanhamento no pós-tratamento. Nós temos muitos pacientes já que estão em remissão, estão fazendo acompanhamento de 1 em 1 ano, mas continuam quinzenalmente passando comigo. Então, a gente não vai olhar só a doença, porque o que a gente tem que fazer é olhar a integralidade do paciente, todos os seus conflitos internos e externos. A gente que é mulher, quando você recebe um resultado do exame assim, que você tem que passar por esse procedimento, não é fácil. Aí você tem um apoio psicológico, você conhece pessoas aqui que te acolhem, assim, porque aqui eu digo que a minha segunda casa, sabe, é uma família aqui. A gente conhece outras mulheres que lutam pela mesma, sabe, pelos mesmos objetivos, entendeu? E aí tem o apoio do Mike, que é psicólogo, da Maria, que é, nossa, uma pessoa assim incrível. Uma indicação que mudou a vida da Rosileide. Eu vim através da minha irmã, que já vinha acompanhando uma senhora, que é a vizinha da gente, que também acompanha o tratamento do câncer. E aí, como ela não podia vir só, minha irmã acompanhava ela. Aí a minha irmã passou o caso, e como eu me encaixava no perfil do núcleo, aí eu fiquei interessada de participar, porque eu queria fazer muito pilates, acompanhamento psicológico, e como eu não podia pagar pilates, que é muito caro, aí eu me interessei, aí vim conhecer. O suporte faz com que a perspectiva de futuro seja oxigenada. Que a gente chega aqui tão destruída, sabe? E está sendo muito importante para mim. O Pilates está me ajudando muito e eu estou naquela fase, eu preciso perder peso, que eu preciso fazer reconstrução da mama. Estou na luta. O Vanderlei também chegou ao núcleo por indicação de um familiar. Aqui cheguei assim depois que eu tive o problema do câncer, né? Aí a minha filha mais velha, né, que ficou sabendo sobre esse local, né? Trouxe eu aqui, né, para representar para eles aqui. Aí desde então eu continuei com eles aqui, né? Há 1 ano em acompanhamento, recebe suporte nutricional e emocional. Passo com uma nutricionista aqui também, né? Pego o suprimento aqui com ela, né? Pego todo mês também, né? Fazendo acompanhamento dela e com fisioterapeuta também, né? Até no caso porque eu tive uma trombose após a cirurgia, né? Do câncer. Aí também, e ele também está ajudando bastante nessa parte também. Contando, né, com o psicólogo também, né, que ajuda bastante, né? Então, todo mês, né, 2 vezes assim no mês, a gente vem, conversa aqui, né, com ele, né, dá bastante apoio, né, também, né, nessa parte, porque às vezes o psicológico fica meio abalado. Partilhar as experiências permite a ressignificação. O nosso cérebro é assim, claro que criança é muito mais fácil, né, essa coisa da plasticidade cerebral. Porém, quando você vai tendo contato com novas coisas, novas ideias, novos sentimentos, ele vai passando a significar e dando um significado próprio para aquilo. E, por exemplo, a gente tem muitas situações de conflitos pesados dentro do contexto dessas pessoas que vêm até o núcleo e, às vezes, o que é impensável para uma pessoa,
não é para outra. E aí acaba acontecendo esse acolhimento. Falou assim, nossa, eu nunca pensei que esse rostinho passasse por tudo isso. Tive um caso diferente, um de cada um, né? Mas uma convivência, está sempre aqui, né? Conhecendo cada um com seus problemas, né? Para ver que, eu sinto assim, né? Que não é só eu tenho um problema, mas em si tem outros também que às vezes pode tá mais grave do que eu, né? Mas eu estou tentando, né? Se reerguer, né? Porque eu já cheguei a desistir até da vida, né? Nessa parte de estar com essa doença, achando que não ia dar em nada, né? E desistir, mas com muita gente dando apoio, né? Então, estou chegando, é como se diz, reviver de novo, né? Tudo isso dá à fala o seu lugar terapêutico por direito. Ontem mesmo eu ouvi de um paciente que a palavra tem poder, né? Então ele tem poder sim, e nós acreditamos muito nisso, principalmente quando se fala de intelecto, do psicológico, do esvaziamento dessas dores, que tanto pensando nas pessoas que estão adoecidas do câncer, né? Que é uma somatória de vários fatores de risco que eles foram expostos, que o emocional está de mãos dadas com isso. E aí eles conseguem se esvaziar e se entender e se reconhecer e se ressignificar nesse processo. A aposta do profissional nos benefícios é tanta que até a mãe participa do grupo. Meu filho é psicólogo aqui. E aí, como eu andava muito travada, com artrite reumatoide e tudo, e eu fazia em Hortolândia, no centro do idoso lá. Aí, quando eu vim embora para Campinas, não tinha uma referência. E aí, eles me chamou para eu vir participar aqui. Aí foram insistindo, eu comecei a participar e é ótimo, é maravilhoso. Depois de vivenciar, a Dagmar gostou tanto que faz quase todas as oficinas. Eu faço pilates de sexta-feira e artesanato de quarta, e tem a roda de conversa também, e de terça elas fazem canto, só que eu não venho no canto. As atividades promovidas atingem o objetivo com sucesso. Uma turminha legal, você conversa, brinca, conta, tem dia que uma está mais triste, as outras consola, desabafa, né? E a turma aqui é maravilhosa, né? São muito humanos. Então vale a pena. A gente sai sai como renovado daqui, toda quando vem, né? Às vezes você está triste em casa, não quer vir, vem, aí volta tranquilo, né? Para alguns, os desafios são superados e comemorados. Sim, cheguei aqui falando que eu não ia conseguir fazer crochê. Hoje em dia eu estou fazendo, né? Por causa da minha vista. A enfermeira aposentada está gostando de viver a troca dos papéis. Eu sempre gostei da profissão que eu exercia, né? Trabalhei na maternidade, então eu trabalhei com criança também, no Álvaro Ribeiro, mas eu sentia bem na minha profissão, que eu fazia com amor. E aqui eu estou recebendo amor, está sendo muito bom, e eu acho que as pessoas deveriam, quando está assim, em vez de ficar em casa, sentada numa poltrona assistindo televisão, vir para cá. A Maria chegou à igualdade social graças à sua filha. Eu recomendo para todas as pessoas que quiserem sentir bem, que venham para cá, porque a gente é um lugar muito acolhedor e fez bem para mim. Eu vim através da minha filha, que trabalha de cuidadora, e ela achou para mim esse lugar e ela mandou eu vir. Nossa, eu amei. Estou sentindo bem. As rodas de conversa são sempre temáticas e nesta semana o tema foi o meio ambiente. Eu acho que esse tema devia ser sempre assim posto em prática, porque para não destruir o mundo, né? Porque acontece tanta coisa ruim por causa que a turma não cuida, tem que cuidar, né? Para a professora de Pilates, os benefícios sociais são maiores do que qualquer outro. A maioria são idosos, né? Com todos esses pacientes que a gente vem trabalhando, não é só a questão física, mas a parte emocional também, porque aqui no núcleo, como a gente tem bastante rodas de conversas, além dos exercícios, a interação entre elas aumentou bastante. Eu falo que a atividade que a gente propôs fazer é como se fosse, era para ser o primeiro
o intuito, né? Mas na verdade tornou o segundo. A indicação de quem vivencia as oficinas é o convite para que mais pessoas acessem os serviços. Começou com poucas, no máximo 5, uma foi trazendo a outra para poder fazer. E eu acho que o contato que elas têm comigo diretamente faz com que elas venham mais vezes, até por questão de dúvidas, né? Faço exercício em casa, posso fazer sozinha? Eu consigo fazer certo ou não? Mas a gente trabalha, além da parte física, o emocional bastante. E claro que os benefícios não são apenas emocionais. Na mobilidade principalmente, né? Então elas relatam para mim, antes eu não conseguia abaixar porque eu tinha dor no joelho, hoje eu consigo abaixar porque você me ensinou a agachar corretamente. Questão de dor no ombro também diminuiu, então eu tenho bastante retorno de que elas estão melhorando e a mobilidade também. O voluntariado é um terreno fértil de trocas diversas. Acho que eu que ganho muito mais, porque eu até comento que quando eu saio daqui, parece que eu saio muito mais leve do que quando eu entro. Elas acham que ganham, mas na verdade quem ganha mais sou eu. Os dias que não tem, eu sinto que elas sentem bastante falta também. Toda sexta a gente tá aqui, né, fora as outras oficinas, mas começou com o intuito do Pilates, virou uma atividade física no geral e eu espero que a gente continue bastante tempo. E com tudo isso, as transformações são inevitáveis. Vimos muitas transformações. Mulheres que antes estavam muito apagadas, que hoje já chegam rindo, com aquele batom bonito no rosto, a indumentária e transbordando mesmo de felicidade, porque eles falam aqui que eles se sentem que aqui é a segunda casa deles, quiçá a primeira. Para compartilhar ou rever o que foi mostrado neste programa, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, na playlist do programa Mãos Solidárias.